Bom dia, alunos do segundo ano de Sociologia, tudo bom? Nós vamos aqui estar fazendo uma revisão com vocês e peço para que vocês prestem atenção na revisão, porque com certeza alguns dos meus comentários cairá na sua avaliação. Nosso título de revisão é Capitalismo, Poder e Desigualdade. Então, nós temos o capitalismo, o sistema invisível, né, de exploração do homem pelo homem. Nós temos o poder, onde a autoridade chega ao poder, e tem pessoas que têm poder econômico e para comandar, para dominar outras pessoas através do capital. E temos também as desigualdades sociais, que é gerada pelo capitalismo. Então, as pessoas que têm muito dinheiro, elas não dividem com as que têm menos dinheiro, então gera uma desigualdade social, tanto no aspecto econômico, cultural, social e político. Todas as sociedades têm uma maneira de se organizar para produzir os seus bens de consumo. Todas as sociedades. Quando nós olhamos o Egito, eles tinham ali um modo de produção deles através da agricultura. Então, os camponeses ali trabalhavam para sustentar o faraó e toda a pirâmide social do Egito. Tínhamos também, no período medieval do século V ao século XV, os camponeses, os servos que trabalhavam para sustentar o rei e o clero. Era o modo de produção que eles tinham. E no nosso sistema capitalista hoje, atual, nós temos também um modo de produção. Esse modo de produção é o capitalista. São as indústrias, as empresas que produzem bens de consumo que atingem toda a sociedade, mas para isso você precisa ter um capital para você adquirir. No período medieval, vários capitalistas, chamados capitalistas rurais, eles vão em direção ao campo. E lá eles conseguem convencer os moradores que ali vivem, nos feudos, que eles têm que ter um capital, tem que ter dinheiro, porque antes eles trocavam mercadoria. E os capitalistas rurais vão convencer esses servos, esses camponeses, a ter uma troca do trabalho dele, a troca de salário, só que é um salário muito baixo. E Karl Marx, observando essa situação, vai chamá-los de capitalistas rurais. Esses capitalistas rurais são aqueles que são os burgueses que vão ter esses camponeses trabalhando para ele. E Marx vai chamar esses trabalhadores de proletário. Toda vez que Marx coloca o termo proletário, é o ser que é explorado pelos burgueses, que é explorado por aqueles que têm os modos de produção, que têm o capital, que têm as empresas. Vai surgir também o liberalismo. Esse conceito liberalismo é um conceito que é um conceito de explorador. Vou explicar para vocês. Os burgueses, os donos do meio de produção, ele na época do feudalismo e também na época da Revolução Industrial, o que eles faziam? Eles exploravam, faziam as pessoas trabalhar os seus empregados. Tinham idosos, tinham crianças, tinham mulheres, tinham homens. Faziam trabalhar até 18 horas por dia. Só que aí o Estado, ele não intervia, o Estado fechava os olhos para esse sistema. Então, os burgueses tinham todo o domínio de fazer o que eles queriam, porque eles que criavam as leis trabalhistas, ninguém podia reclamar. Então, isso é um liberalismo, onde o dono dos modos de produção, o dono da empresa, ele cria leis, ele faz as pessoas trabalhar para ele muitas horas por dia para ganhar um mísero salário. Então, quando se você atentar para essa questão, liberalismo é isso, é uma exploração onde o Estado não faz, fecha os olhos e o dono do meio de produção, o burguês, ele faz o que ele quer com o funcionário. Nesse contexto, vai surgir Maquiavel. Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Esse livro é muito lido pelos intelectuais, principalmente de esquerda, os intelectuais também de direita. É um livro muito lido que fala sobre o príncipe. O príncipe, ele era, na época havia o rei e o príncipe, então ele escreve direcionado ao príncipe. E nos nossos dias seriam os políticos. Da mesma forma que os políticos agem hoje, o príncipe agia naquela época. Então, quando Maquiavel escreve, ele atinge os nossos dias também. E aí, ele tem uma frase muito importante que fala assim: os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Ele queria dizer o seguinte, que o governante ele deve estar acima da ética. Para ele governar, ele tem que estar acima da ética. Tem uma outra interpretação que diz assim: toda vez que o governante age com desonestidade, com violência, ele chega a um determinado fim.
mas pela desonestidade pela essa conquista dele pela força. Então ele se torna um déspota, mas ele chega a um fim. Então isso foi atribuído ao grande filósofo Nicolau Maquiavel. Nesse período aparecem outros grandes filósofos que vai falar a respeito do poder e do Estado também. Aparece Thomas Hobbes, que tem uma frase importante dele que ele também diz que o homem é o lobo do homem. Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx também, ele vai falar a respeito do capitalismo, vai criticar sempre o capitalismo. E Max Weber. Max Weber, o grande sociólogo, que ele vai falar que existe 3 formas de dominação. Para uma pessoa chegar ao poder no Estado, existe 3 formas de dominação. A dominação tradicional, que ele chega pela tradição, ou seja, passa de pai para filho, como os faraós faziam. Os faraós morriam, os filhos assumiam. Isso é uma dominação tradicional. Mas tem a dominação carismática, onde um governante chega ao poder pelo seu carisma, pela sua simpatia, pela sua elegância. As pessoas votam nele porque gostam do jeito dele falar, dele agir. Então, dominação, que ele fala aí, é o carisma. E tem a dominação legal. A dominação legal, ele chega através das leis. Da Constituição, ele chega ao poder. Max Weber também escreve um livro muito importante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que nesse livro ele vai mostrar a questão religiosa separada também dos aspectos políticos. De um lado política, do outro lado a religião, ok? Então nós estamos aqui encerrando essa rápida revisão. Espero que vocês estejam atentos àquilo que eu estou falando e que vocês façam uma boa prova. Agradeço a atenção de todos vocês e até uma próxima aula. Tchau.